Em uma sala cheia de pessoas importantes, algo inesperado rouba a cena. Um jovem tranquilo chamado Barron Trump se levanta para falar e diz algo que ninguém esperava. Como ele passou de despercebido a ser a atração principal. Esse ato chocante está sendo comentado em todo o mundo. O que isso significa para o futuro de Barron e para o passado da família Trump? Dê uma olhada mais de perto para descobrir. Um momento que chocou o mundo. Ninguém poderia imaginar que Barron Trump se tornaria conhecido. Em um evento sofisticado, ele fez algo que chocou as pessoas e as deixou sem acreditar. Não foi planejado que isso acontecesse. Ele se levantou, foi até o palco e pegou o microfone em um instante. Todos olharam para ele. Todos na sala pararam o que estavam fazendo para ver o que ele faria em seguida. Barron agiu rapidamente. O que ele fez e disse naquele momento chocou a todos. O que eles viram chocou a multidão, que estava cheia de pessoas importantes e câmeras. Muitas pessoas ficaram chocadas e espantadas, embora não pudessem se mover. Definitivamente, Barron tinha algo importante a dizer, e isso nunca havia acontecido antes. De repente, tudo ficou louco. Nas mídias sociais, os vídeos daquele momento se espalharam como fogo. Alguns de seus amigos lhe disseram que ele era corajoso e forte. Algumas pessoas não entendiam por que ele estava se movendo tão rapidamente e perguntavam o que havia de errado. Na TV, online e nos noticiários, todos tinham algo a dizer. Ficou claro que jovens como Barron podem realmente chamar a atenção das pessoas quando aquele evento se tornou um grande acontecimento. Todos ficam atônitos quando Barron Trump faz algo inesperado. Será que esse momento pode mudar seu futuro? Como um momento mudou a noite. O grande evento foi um espetáculo bonito e importante. Imagine uma sala tão iluminada que parecia estar coberta de ouro, e os lustres pendurados no teto pareciam estrelas. As paredes eram altas e os tapetes grossos e macios no chão pareciam o pôr do sol. Eles eram de um vermelho intenso. Para onde quer que se olhasse, as pessoas vestidas com estilo se moviam graciosamente e seus risos e sussurros se misturavam com a música relaxante ao fundo. Esta noite não era como qualquer outra. Era uma noite formal para homenagear os melhores dos melhores. No centro de tudo estavam fileiras de dignitários, cada um deles uma pessoa muito importante. Alguns eram estrelas, outros eram líderes, mas todos transmitiam poder. As câmeras dos repórteres piscavam enquanto captavam cada cena. Havia um burburinho na sala que dava a impressão de que algo importante estava prestes a acontecer. Parecia que todos conheciam seu trabalho e tudo estava funcionando bem, até que não estava mais. Trump fez algo inesperado que ninguém mais teria feito. Ele avançou em meio a toda a ordem e a todas as coisas sofisticadas. A sala parou por um momento enquanto todos o observavam. O ambiente elegante e bem administrado pareceu mudar quando uma onda de surpresa percorreu a multidão. Será que ele estava cuidando de seus negócios? Por qual motivo ele planejava agir? A música calma parou quando todos olharam para Barron. O momento ficou ainda mais bonito com o brilho da luz. Isso mudou todo o clima da sala. Era mais do que apenas oficial e ordenado. Agora se tratava de choque, interesse e um pouco de caos. Barron pegou uma noite cuidadosamente planejada e a transformou em algo aleatório de uma só vez. A beleza do evento se transformou em uma atmosfera elétrica de admiração e descrença. Barron Trump pega o microfone e emociona a todos. Ele quebrou as regras ou mudou o que se espera dele na família política? A chocante captura do microfone. Assim que Barron Trump pegou o microfone, parecia que tudo na sala parou. As pessoas cochichavam umas com as outras enquanto mantinham os olhos no palco. Elas estavam ansiosas pelos discursos e formalidades que estavam por vir, o que deixou o ar carregado de expectativa. A grande festa, que ocorreu em um belo salão com lustres cintilantes e belas decorações, foi perfeita em todos os sentidos. Enquanto pessoas importantes em ternos e vestidos elegantes conversavam com a mídia, a atmosfera era de riqueza e apostas altas. Ninguém poderia imaginar o que estava para acontecer. Barron ficou no escuro e assistiu em silêncio, como planejado. A noite prosseguiu como planejado, e sua presença era quase impossível de ser notada. Então Barron se levantou do nada e caminhou silenciosamente em direção ao microfone. Todos pararam quando ele fez os mesmos movimentos repetidamente. Ele não estava tentando chamar sua atenção ou ser rápido. No entanto, quando ele pegou o microfone de mão, a sala mudou. Como ninguém esperava que ele fizesse tal declaração,
Suas ações chocaram a todos. Por um tempo, parecia que o mundo havia parado. Não houve mais conversa e todos olharam para Barron. A multidão, que era composta por pessoas fortes e conhecidas, achava difícil acreditar no que estava acontecendo. Barron não era para ser o orador. Ele estava segurando o microfone como se fosse o centro das atenções, embora o evento não fosse sobre ele. Sua confiança transparecia e estava claro que aquela não era uma situação normal. Quando ele segurou o microfone, isso se tornou um símbolo de uma mudança não planejada na noite. A plateia ficou ofegante quando Barron finalmente falou. Muitas pessoas olharam para ele de lado, sem saber o que pensar. As pessoas na multidão ficaram chocadas com o que ele disse e tiveram uma ampla gama de reações. Alguns ficaram chocados e outros não tinham certeza se o que tinham ouvido estava certo. Algumas pessoas riram nervosamente porque não tinham certeza se Barron estava realmente saindo do roteiro ou se isso fazia parte do plano. O ambiente sofisticado estava muito bem controlado, mas de repente ficou cheio de surpresa, dúvida e risos. Parecia que alguém havia acordado todos na sala. A formalidade rígida habitual do evento havia desaparecido e, em vez disso, havia muita conversa. As pessoas na plateia não conseguiam manter a atenção nos debates e palestras planejados. Em vez disso, todos estavam falando sobre Barron. O que ele quis dizer quando falou o que falou? Isso foi algo planejado ou feito na hora? Ainda assim, ficou claro que o barão causou um grande impacto, pois a atenção mudou do evento bem planejado para a surpresa que ninguém esperava. O lugar que antes era calmo e limpo se transformou em um show, e Barron era o centro de tudo. Foi um momento que ninguém jamais esqueceria. O movimento ousado de Barron quebra na internet. Assim que Barron Trump pegou o microfone e disse algo surpreendente, a internet foi à loucura. Os sites de mídia social ficaram cheios de posts, filmes e memes. Logo depois, os vídeos do evento se tornaram populares rapidamente no Twitter, Instagram e TikTok. Pessoas de todo o mundo compartilharam suas opiniões sobre o evento inesperado de Barron, com algumas pessoas maravilhadas e outras achando difícil de acreditar. Era difícil percorrer as mídias sociais sem ver o nome dele ou o evento sobre o qual se falava. O que as pessoas fizeram foi rápido e diferente. Alguns viram as ações de Barron como um sinal de bravura dos jovens, como algo corajoso e ousado que ele fez. Eles gostaram da certeza com que ele estava no microfone e de como ele causou um efeito em uma sala cheia de adultos fortes. Para eles, Barron era sinônimo de ir contra as regras. Ele era um jovem que se manifestava quando ninguém estava olhando. Suas ações os lembraram de que, às vezes, são as coisas inesperadas e instintivas que acontecem que fazem as pessoas pensarem duas vezes sobre o que estão fazendo. Mas nem todo mundo pensou a mesma coisa. Algumas pessoas acharam que o comportamento de Barron foi rude e errado. Muitas pessoas acharam que uma pausa não planejada não combinaria com a imagem de graça e decência de um evento público como esse. Algumas pessoas o criticaram por não seguir as regras de uma reunião formal em que as pessoas deveriam falar educadamente e fazer discursos. Algumas pessoas acharam que o fato de Barron ter pegado o microfone foi uma grosseria e que isso tirou o foco do objetivo do evento. A briga logo se transformou em um problema maior. Os filmes se tornaram populares e logo as pessoas estavam falando sobre o que as ações de Barron mostravam sobre as famílias políticas modernas. Será que ele era um reflexo dos dias de hoje? Quando ir contra a corrente e dizer coisas ousadas, às vezes é elogiado? Ou ele era apenas um jovem que estava agindo diante de um grupo de pessoas que não estavam preparadas para que ele fosse o centro das atenções? O evento fez as pessoas pensarem sobre o que o público espera de famílias poderosas em geral. As pessoas esperam que as pessoas conhecidas sejam mais abertas e honestas hoje em dia, quando a mídia social e as respostas rápidas são a norma. Pessoas de todas as idades e classes sociais querem se expressar cada vez mais. E ações como a de Barron mostram como a linha entre a vida privada e a pública está se tornando menos clara. Algumas pessoas acharam suas ações estranhas, enquanto outras as viram como um aviso de como é difícil para as famílias que vivem em público. Independentemente do que as pessoas pensavam, uma coisa era certa. Barron havia se tornado conhecido ao iniciar discussões e conversas nas mídias sociais que duravam dias. O mundo tinha algo sobre o que falar porque Barron lhes deu algo para assistir. A calma da família Trump após a tempestade. A reação da família Trump ao fato de Barron ter pegado o microfone foi uma mistura de choque, surpresa e leve prazer. Melania e Donald Trump, juntamente com o resto da família,
pareciam chocados com a cena. A princípio, parecia que eles não sabiam como se sentiam, pois seus olhos estavam arregalados e suas sobrancelhas estavam enrugadas ao verem o que estava acontecendo. Eles não haviam planejado que isso acontecesse, especialmente em um evento tão sério. Mas Barron continuou, e as pessoas na sala reagiram suavizando seus rostos. Melania sempre foi conhecida por manter a calma, e ela fez o mesmo nessa situação inesperada. Embora não parecesse assustada, sua linguagem corporal dizia muito. Para ver a atitude corajosa do barão, ela manteve as costas retas e mudou lentamente de posição. Seus olhos o seguiram e ela parecia estar observando a situação com uma força silenciosa. Talvez ela estivesse pensando em como seu filho estava se expressando de uma forma que ninguém esperava. A reação de Melanie não foi de irritação ou raiva. Foi uma reação de interesse controlado, uma aceitação tranquila de que o filho estava causando ondas, quer ele quisesse ou não. A resposta de Donald Trump foi ainda mais complicada. Apesar de ele ter a reputação de ser louco, sua linguagem corporal durante todo o evento disse muito. No início, ele parecia chocado e com a boca um pouco aberta enquanto observava Barron agir. Mas com o passar do momento, Donald voltou à sua pose normal e segura de si. Parecia que ele estava decidindo o que fazer com a situação. Apesar de não ter saído completamente do padrão, ele parecia feliz e os cantos de sua boca se curvaram um pouco, como se estivesse admitindo que Barron havia feito algo estranho. À medida que ele se esforçava, parecia gostar do desafio e se orgulhar da capacidade de liderança do filho, mesmo que fosse um pouco estranho. Esse evento não planejado fez com que a imagem pública de Barron Trump mudasse ainda mais. Muitas pessoas o viram jogar pela primeira vez quando ele não estava com seus pais famosos. Até então, Barron tinha ficado longe dos olhos do público, aparecendo apenas ocasionalmente em eventos familiares e políticos. Entretanto, agora ele estava firmemente estabelecido na mente do público como alguém capaz de surpreender a todos com seu método único para resolver um problema. O episódio foi mais do que apenas um enredo. Foi um sinal de que Barron estava se tornando mais maduro e as pessoas estavam percebendo. Embora tenham sido mistas, as reações da família de Barron mostraram que esse evento embaraçoso também foi um ponto de virada em seu caminho para uma identidade pública maior e mais independente. O histórico de Barron em quebrar o molde. O mundo nunca soube muito sobre Barron Trump. Os pais de Barron, Donald e Melania, estão no centro das atenções do público há anos, mas Barron tem se mantido fora de vista e raramente sai das sombras. Mas quando ele sai, geralmente é um momento que se destaca e mostra como ele está se tornando especial. Barron tem um histórico de ir contra o que as pessoas esperam dele, que vai além dessa situação do microfone. Ele mostrou em alguns momentos importantes que está trilhando seu próprio caminho, em vez de apenas seguir os passos de seu pai. Uma das coisas mais importantes que aconteceram com ele foi em seus primeiros anos de vida, e todos perceberam isso. Barron era muito mais calmo e tranquilo do que seu pai, que era conhecido por dizer grandes coisas que viravam notícia. Mas em alguns momentos importantes, ele chocou a todos ao mostrar quem ele realmente é. Barron, por exemplo, foi visto em um evento público com sua família, de pé e ereto em meio a um mar de adultos altos. Ele tinha uma expressão simples, mas surpreendentemente confiante no rosto. As pessoas que o viram sempre se lembrarão de como ele estava calmo, o que era muito diferente de como seus pais eram barulhentos. Um outro evento que se destaca é quando Barron foi visto rindo com sua mãe, o que não é visto com frequência e chamou muita atenção da mídia. Barron mostrou que não tinha medo de dizer o que pensava, mesmo em um lugar público. Ele quebrou a aparência rígida e oficial da família. Essas ações discretas começaram a sugerir que ele tinha um papel especial na família Trump, sugerindo que ele ia contra o que a maioria das pessoas pensava sobre sua imagem pública em uma família tão famosa. O comportamento de Barron em público tem sido muito mais discreto do que o de seu pai, mas isso não significa que ele fique fora dos holofotes o tempo todo. Donald Trump é conhecido por ser barulhento e honesto, mas os atos de Barron, sejam eles grandes ou pequenos, mostram que ele está crescendo como pessoa. Em uma família que é definida por manchetes, Barron parece saber que ainda pode construir seu próprio estilo. Isso mostra que ele pode surpreender a todos à sua própria maneira. A situação do microfone dá ainda mais peso à ideia de que Barron não é normalmente associado à família Trump. Barron é imprevisível de uma forma diferente de seu pai, que é conhecido por fazer coisas arriscadas e encenadas. Ele é calmo, mas seguro de si.
Isso corrobora a ideia de que ele está saindo da sombra do pai e se tornando o centro das atenções por conta própria, pois mostra que ele não tem medo de ser o centro das atenções no momento certo. Esse evento prova que Barron Trump é uma pessoa a ser observada por si só, não apenas como membro da família. Barron segue seu próprio caminho. Descubra como ele está mudando a forma como as pessoas veem a família Trump para uma nova geração, um novo tipo de legado. As recentes ações de Barron Trump na frente das câmeras mostram que ele está começando a trilhar seu próprio caminho aos olhos do público, dando uma nova visão sobre a prática da família Trump. As ações de Barron tendem a atrair pessoas mais jovens, ao contrário de seu pai, Donald Trump, cujo comportamento ousado sempre foi manchete, o que o torna uma pessoa mais importante. Uma coisa que o faz se destacar é o fato de conseguir unir pessoas de diferentes gerações. Os jovens que valorizam mais a singularidade do que a perfeição gostam muito de Barron porque ele é calmo e confiante e pode surpreendê-los. O comportamento público de Barron mostra que nossos padrões de famílias políticas mudaram. Barron questiona os padrões que se esperava que as gerações anteriores de filhos de políticos cumprissem quando se tratava de serem adequados e educados. Suas explosões de caos, como agarrar o microfone, mostram como ele está livre dos padrões normais. Seu estilo pessoal o faz parecer mais em sintonia com o mundo ao seu redor. O método de Barron também mostra como as ideias das pessoas sobre o legado da família Trump estão mudando. Os momentos de tranquilidade e segurança de Barron nos dão uma visão diferente de Donald Trump, que é conhecido por agir de forma ousada e irrealista. Ele não está tentando ser tão feliz quanto seu pai, mas em vez disso, está deixando sua própria marca. As pessoas têm uma visão diferente dos futuros políticos depois de ler Barron. Elas o veem como mais importante, real e conectado à sociedade moderna. Suas ações mostram que até mesmo a próxima geração pode ter um grande impacto de sua própria maneira. Eles apontam para um novo tipo de legado de Trump, que mistura valores tradicionais com um senso moderno do que é importante. O que acontecerá em seguida? Logo após a inesperada volta de Barron Trump ao microfone, políticos, planejadores de eventos e pessoas comuns tiveram algo a dizer. Muitas pessoas ficaram surpresas com o distúrbio, mas os organizadores rapidamente se acalmaram e tentaram reduzir o problema ao mínimo possível. Alguns líderes políticos reagiram com mais veemência, outros ficaram chocados e outros ainda adotaram uma postura mais favorável. Muitas pessoas tinham opiniões fortes sobre o show e muitas estavam curiosas sobre o que isso significava para o futuro de Barron. Depois desse show, há mais ideias sobre a aparência de Barron em público. Alguns viram isso como um sinal de que ele estava ficando mais seguro de si, o que os fez pensar que um dia ele seria um ator importante na política. Algumas pessoas perguntaram se ações como essas prejudicariam sua imagem ou o tornariam impopular. A imagem pública de Barron estava claramente mudando, e esse evento com certeza mudaria a forma como as pessoas o veriam no futuro. Os efeitos maiores na visão do público sobre a família Trump também foram muito importantes. Donald Trump sempre foi um personagem maior do que a vida, conhecido por suas ações ousadas e às vezes estranhas. Mas o momento de Barron mostrou um lado diferente da família. Suas ações pareciam mais naturais e importantes do que a imagem polida e controlada que às vezes é associada às famílias políticas. Dito isso, essa mudança pode ajudar a reputação da família Trump a seguir uma direção diferente, que combine sua fama estabelecida com uma vitalidade jovem mais imprevisível. Quando a imagem pública de Barron mudou, a captura do microfone acrescentou outra camada de complexidade. Isso também fez com que as pessoas se perguntassem sobre seu futuro e se ele seguiria os caminhos do pai ou seguiria seu próprio caminho. Isso é tudo para a história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparece na tela e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparece na tela para ver mais conteúdo interessante.